Vamos lá, então, continuando. A gente estava falando aí, né, do diamante e do gelo seco. Abaixo da figura tem dois círculos, né? Abaixo de cada figura tem um círculo mostrando aí o átomo de carbono com o arranjo que ele toma. Né? No diamante, vocês veem que o arranjo ele é diferente do arranjo que está lá no gelo seco. Ah, mas né, como é que pode? É o mesmo átomo de carbono, tá? Só que a forma em que ele se arranja, a forma em que ele está disposto em cada material, é que vai fazer essa característica diferente dele, né? Então, no diamante, né, ele é formado só de carbono, né? E o arranjo desse carbono ali, ele é tão bem, né, rearranjado que ele dá uma super dureza, né, e forma o diamante. Já no gelo seco lá, né, ele está com carbono mais oxigênio, o arranjo até pelas ligações químicas que ele faz lá com oxigênio, e aí, né, por esse rearranjo diferente, vai formar um outro tipo de substância, né, que acaba, né, não tendo nada a ver lá com diamante. Abaixo aí ele fala assim: raramente são encontradas substâncias na natureza. A maioria delas são associadas, né, uma às outras, formando misturas. Na natureza, você encontrar algo, que nem o diamante, por exemplo, que é de uma. O diamante ele é de uma pureza, né, absurda, ele só tem o carbono mesmo, o arranjo dele é tão bem arranjado ali, os átomos de carbono, ele tem uma dureza, maior dureza que existe na natureza é o diamante. Né? Então, qualquer coisa que você pegar, por exemplo, um pedaço, né, um diamante de determinado tamanho, pegar um pedaço de granito, uma rocha qualquer, você pegar essa rocha e bater em cima de um diamante, né? Pegar lá um pedaço de pedra, lá uma rocha, bater em cima de um diamante, automaticamente, sabe o que vai acontecer? A pedra, a rocha, ela vai quebrar e o diamante vai se manter intacto, tá? A perspectiva, a estimativa é essa. Você pegar uma chapa de granito e bater ela em cima de um diamante, né, o diamante vai quebrar o granito, né, mas o granito não consegue quebrar o diamante. Por quê? Da natureza, o material de maior dureza é o diamante. Né? Então, um tipo de átomo só o átomo de carbono, arranjado de determinada forma. Né? Então, raramente você vai Ô, encontrar tio, uma substância tão pura na natureza. Fala, Matheus. diamante derrete? Não, né? Cara, o diamante, diamante, né, a pedra preciosa, eu nunca ouvi falar, mesmo em altíssimas temperaturas, né, dele derreter, não. Tanto que não tem como você moldar, né, um diamante igual eles fazem com o ouro, com a prata, por exemplo. Ele já vem igual tá ali? Não, o diamante ele é uma pedra bruta, igual uma pedra qualquer que você encontra na natureza, é uma pedra bruta, e aí ele passa pelo processo chamado lapidação. Ele é lapidado. O que é o processo de lapidação? Eles têm um, tipo um esmeril, um negócio lá que vai lixando ele e vai fazendo, né, aquelas arestas. E o processo de lapidação, né, o diamante ele vale muito, mas um diamante bruto,
né? Vamos dizer assim, você tem uma pedra de diamante que vale 500 mil, né? Ela bruta. Depois de lapidado, né? O tanto que o cara que vai lapidar um diamante, ele tem que ser altamente profissional, porque se ele fizer um processo de lapidação ruim, ele desvaloriza o diamante, né? Então você pega um anel de diamante, quando você pega, coloca ele assim em direção à luz, ele dá aquele brilho, porque ele tem um monte de arestas, né? Um monte de lixadinhos, e em qualquer posição que você colocar ele na luz assim, ele vai brilhar, né? Então o processo de lapidação dele tem que ser muito perfeito. E aí um diamante bruto que custava 500 mil, depois ele pode ir para 700, 800 mil, só pelo processo de lapidação dele, depois de pronto, entendeu? É claro que isso vai depender do grau de pureza desse diamante, vai depender do peso dele, né? Esse grau de pureza do diamante ele é dado em quilates, né? Não sei quantos quilates e tal, é o grau de pureza dele, né? Aí tem o peso dele, o tamanho dele, são várias características que são analisadas, mais o processo de lapidação, né? Então, você encontra o diamante na natureza como um pedaço de rocha comum, né? Só que ele já é assim, esbranquiçado com determinado brilho. O brilho dele mesmo ele vai se dar depois da lapidação, né? Então, na página 250, misturas. Então, a gente falou aí né, substância é formada por um tipo de átomo só. Substância composta é formada por dois tipos de átomo ou mais. Dois ou mais átomos, tipos, né, de átomo. A substância pura, ela é formada por um tipo de átomo só que a gente utilizou aí, o livro utilizou como exemplo o mistura. Mistura. Se analisarmos detalhadamente a Tio, água, só vai ser travando. está gravando? Eu esqueci de colocar no cabo direto. Tinha que ter colocado nessa pausa. Eu fui beber água e acabei esquecendo de colocar no cabo direto. Colocar no cabo direto ele não tem perda. Roteador perde muito. Esqueci desse porém. Tá normal agora? Tá me ouvindo? Sim. Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Misturas. Se analisarmos detalhadamente a água mineral que ingerimos, vamos identificar outros componentes, né? Tem aí o rótulo. Quando você pega uma garrafa de água mineral, né? Você vai lá, compra. Na nossa região aqui, a gente tem a Raposo, tem Láqua, né? Tem essas empresas que são ali dessa termal ali em Raposo, termal não, né? A região mineral, de Raposo ali tem várias nascentes, né? E daquele mesmo lençol ali, então tem ali algumas empresas que tem aqueles afloramentos de água ali que tem a água mineral. No rótulo, você vai analisar aí, ó, se você olhar essa figura, você vai ver aí, ó, cálcio, magnésio, sódio, potássio, estrôncio, vanádio, bicarbonato, nitrato, cloreto, sulfatos, fluoreto, brometo. Isso aí é a composição da água mineral. Aí, né, a gente imagina assim, caramba, eu bebo a água mineral e nunca parei para analisar no rótulo de uma água mineral a quantidade de coisa que tem. A gente imagina que você vai lá, pega uma água, uma garrafinha de água mineral, você toma ela imaginando que você está tomando água pura, né? A ideia que a gente tem é que você está tomando somente água. Mas se você for olhar ali o rótulo do negócio, né?
você vai ver que tem mais um monte de substância junto, né? Isso aí é natural. É natural porque, como eu falei com vocês, Goiânia mesmo, né? A água, ela nasce da onde? Da mina. Né? A água mineral, ela vem da mina, e essa mina vem da onde? Do solo. Né? Então, junto do solo, ela vem carregando aí um monte de substâncias junto dela, né? Que é a composição da água quando você pega aí o rótulo de uma garrafa de água mineral. Aí depois ele fala aí para você fazer uma experiência, né? Colocar lá uma certa quantidade de água num copo, né? E coloca uma colher de sal e mistura, né? Você pega lá uma certa quantidade de água e coloca um pouco de óleo num outro copo, né? Um copo com óleo e um copo de água com sal. O que você vai analisar? Né? Ele fala aí dessa experiência, né, que você pode fazer, pegando aí um copo descartável e colocar essas duas soluções. O que você vai analisar nisso aí? Água com sal e água com óleo. Né? Quem aqui nunca analisou, né, a água e óleo? Água e óleo mistura? Né? A água com sal mistura? Não, eles separam. Né? Se você vai cozinhar um macarrão, por exemplo, você coloca a água, coloca um pouco de óleo, né? Você vê que a água ela fica separada, né? do óleo. Por que que o óleo ele fica em cima? Né? Se você pegar qualquer situação, se você for lá no copo e colocar um pouco de óleo, depois você jogar a água vai descer e o óleo vai subir. Se você colocar água e depois colocar óleo, vai dar na mesma coisa. A ordem dos fatores não vai mudar. O que importa é que a água vai descer e o óleo vai subir. Por que que isso acontece? É o que explica até o fato da água e o óleo não misturar. Por quê? O óleo ele é menos denso. A densidade dele faz com que ele fique menos leve do que a água. Né? A gente chama de densidade, né? Que é algo que vocês vão ver depois. Faz com que o óleo, tudo que é menos denso, ele sobe. Tudo que é mais denso, desce. Então, a água é mais densa, fica embaixo. E o óleo é menos denso, ele fica em cima. Tá? Então, não vai se misturar de forma alguma. A água e óleo não vai misturar. E aí ele fala aí da questão, né, da mistura. É definida pela interação física entre duas substâncias. Mistura, né, interação física entre duas substâncias. Essa mistura, né, essa interação de duas substâncias, a água e o óleo, por exemplo, é uma mistura, só que é uma mistura que os produtos não vão se misturar totalmente. Né? A gente vai ver aí sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, a mistura da água e do óleo, ela vai ser uma mistura heterogênea. Na água e o sal, você pega, né, determinada quantidade de água, você coloca, igual fala aí na experiência, uma colher de sal, você mistura, você, né, coloca a colher ali, vai misturando. No final das contas, você vai olhar, né, basicamente, tem o que dentro dessa água? Né? Você não vai ver nada. A única coisa que você vai ver, basicamente, é a água. Mas o sal está ali dentro. Se você experimentar, você vai sentir o gosto do sal. Ele está ali dissolvido. Só que é uma substância homogênea. Você não vê as duas fases separadas, igual você vê no caso do óleo. A água e o óleo, você vai ver as duas fases separadas. Heterogêneo. Né? Hétero, que são as duas que aparecem separadamente.
A água e o sal é uma mistura homogênea. Por quê? Você só vai ver uma substância. Você olha e só vê água, mas o sal está ali dentro. Ele dissolveu de uma tal forma que você só analisa a água. O sal está inserido ali. Então, fala aí, a mistura é definida pela interação física entre duas substâncias. Uma mistura também se caracteriza pelo fato de suas propriedades se alterarem conforme se modifica a proporção das substâncias que compõem. Para entender melhor esse conceito, observe a situação a seguir. Na página 251, a situação a seguir, você tem aí, né, uma panela. Panela de ferro fundido, misturas entre ferro e carbono. Essa interação que acontece aí, você tem o aço até 2% de carbono em sua composição, o ferro apresenta quantidades superiores a 2%, e você tem aí uma panela chamada de ferro fundido. Essas panelas que costuma utilizar aí em fogão a lenha e tal, ela é uma panela bem pesada. Então, isso aí é a interação entre esses produtos. A maior parte, abaixo da figura aí, a maior parte do que observamos e com o que temos contato diariamente é uma mistura. Como o corpo humano, é uma mistura de um monte de tipo de átomos que compõem o nosso corpo, é claro. Os vegetais, os animais, as rochas, o ar, o solo, a água e os alimentos. Tudo é uma mistura. O ar, ele é composto por um monte de gases, uma mistura de gases. O solo é uma mistura de um monte de nutrientes, de minérios, de um monte de coisa. O corpo dos seres vivos também é uma infinidade de substâncias. Então, acaba que tudo, é uma mistura. As misturas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea, igual eu falei para vocês aí. Tá? Então, substância pura, ela é formada por um tipo só de átomo, substância composta por dois tipos de átomo, e a gente tem as misturas, e as substâncias. O que acontece com essa relação aí? As misturas, que basicamente tudo que a gente encontra na natureza é mistura, elas vão poder ser homogênea e heterogênea, igual a gente falou aí no caso da água e o sal. É homogêneo, você vê uma fase só, e a água e o óleo, você vê duas fases, você vê a água e o óleo separados, eles não se misturam. Quem aqui já viu aquele tal daquele, as meninas aí, talvez seja mais provável, aquela tal da óleo corporal bifásico e trifásico, esses troços assim, as meninas aí, talvez seja mais comum, Yasmin, Catarina, os meninos também, porque eu já vi, aquele óleo corporal que é... Ô tio, eu já vi. Minha Dinda tem. A gente costuma ver aí, porque as mulheres na nossa casa costumam ter esse troço, Uhum. Você pega aquele óleo bifásico, por exemplo, bi, a gente sabe que quer dizer dois. Bi, dois. Então, é o óleo bifásico. Você mistura ele, você chacoalha, 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 você pode ficar quantos minutos você quiser, misturando, chacoalhando ele. Quando você para um pouquinho, o que vai acontecer? Ele separa, vai um para baixo e o outro para cima. Se você pegar o óleo trifásico, balança, balança, balança lá, pode ficar lá 10 minutos sacudindo. Quando você para ele, o que vai acontecer? Vai ficar um embaixo, o outro no meio e o outro mais em cima.
né? Normalmente, quando você vai utilizar esse óleo, esses óleos corporais, né, que é bifásico, trifásico, você mistura ele bastante e imediatamente você despeja ele na outra mão para você, né, passar e espalhar pelo corpo. Tem que ser imediatamente, por quê? Um pouquinho que você ficar com ele parado, ele vai se separar, né? Aí se você pega ele separado, né, e vira, você vai pegar um tipo de óleo só, né? Então esse bifásico, trifásico, ele é utilizado para poder utilizar vários tipos de óleo ao mesmo tempo, né? Óleo corporal para poder hidratar e lubrificar a pele. Misturas homogêneas, né? Você vê aí que ele fala dessas misturas homogêneas, tem aí uma sandália, uma roda de liga leve, né? Ele fala aí, são as que possuem a mesma composição, propriedades em todo o seu volume, visualmente não é possível identificar as que compõem. Você pega uma sandália dessa aí, né? Tá, uma sandália havaiana aí. Ela tem um monte de substância que forma essa sandália. Tem como você ver as substâncias que formam a sandália havaiana? Você olhando para ela assim, né? Automaticamente que não. Uma roda de liga leve igual essa aí, uma roda de carro, né? É formada, ele fala aí, que a roda de liga leve ela é formada com alumínio, silício, magnésio, titânio, estrôncio, né? Um monte de materiais aí. Você consegue visualizar um por um? Né? Claro que não. Por quê? Porque é uma mistura homogênea, onde você vê uma só fase, você vê um só produto. É uma mistura que tem vários produtos misturados, vários tipos de átomos ali, várias substâncias, mas você só vê uma fase. Você só vai conseguir visualizar uma fase. Na página seguinte, aí, na 252, ele fala aí, misturas heterogêneas. Ele usa como exemplo aí a água e o óleo, que eu falei com vocês, e ele utiliza aí uma pedra, né, uma chapa de granito. Né, ele usa até um granito aí que tem uns minerais aí meio róseos, né, meio rosado. Mas granito, basicamente, a gente conhece, né, do nosso dia a dia, aí, esse granito cinzento, que a gente vê exatamente essa imagem aí no livro, né? Um monte de pontinhos mais pretos, cinzas mais claros, cinza mais escuro. E, na verdade, o que são essas coisas aí? São os minerais que formam esse produto. É uma mistura? É. Tem vários minerais, né? Ele cita aí a mica, o quartzo, o feldspato, né? É uma mistura. Ele é homogêneo? Não é homogêneo, né? Porque você está vendo aí que ele está separado. Você vê os pontinhos separados. A água e o óleo, ele é homogêneo? Não, né? Ele não se mistura, ele fica separado, né? Automaticamente, né? E você vai ver aí as duas fases, né? Bem separadas aí. E aí ele fala, ele tem uma pergunta, né? Logo abaixo das figuras, ele fala assim: é possível identificar visualmente as diferentes substâncias que compõem, né? Essa pergunta aí, ela é bem básica, né? Essas misturas, você consegue, né, visualizar os produtos separadamente? Sim. Né? Você vê a água e vê o óleo separado um do outro, né? Você vê que eles não estão se misturando. Se você colocar essa água e esse óleo dentro de um recipiente fechado, né, e balançar bastante ele dentro de uma garrafinha, você vai ver que ele vai se misturar um pouco, tá? Mas deixou parado um pouquinho, a água vai para o fundo e o óleo vai para cima, né? Quase que instantaneamente. Por quê?
O óleo é menos denso, então ele vai para cima, e a água mais densa ela vem para baixo, tá? O pessoal entrou aí, Luceli Oliveira. Quem que é que tá com Luceli? Fala para mim aí. Acho que é o Arthur. Arthur? É Arthur? Fala para mim aí, quem que tá com, entrou com esse nome aí? Fala para mim. Vai ficar sem presença, hein? Tem que saber quem é, gente. Eu estava vendo o vídeo de um comediante ontem que me mandaram falando sobre isso. A gente não sabe, né, quem é quem. O pessoal entra com nome de japonês, entra com nome de Ô, tio, game, né? A gente não sabe quem é. Fala. é o Arthur. Ela acabou de mandar o chat privado aqui. É o Arthur. Tá? Uhum. Para poder dar presença aqui, senão... Na verdade, ele mandou pra todos, né? Não, caso que o tio não aparece, não. Esse chat é só pra gente. Então tá beleza. Vamos lá então. Misturas heterogêneas, né? São misturas, são as que apresentam a mesma composição e propriedades em todo o seu volume. Em geral, é possível identificar visualmente substâncias como o óleo e a água, né? O feldspato, quartzo e mica. Cada uma das substâncias que compõem essas misturas apresenta diferentes características. A água e o óleo, por exemplo, apresentam ponto de ebulição e densidade diferente. Na hora que você pegar essa mistura de água e óleo e colocar no fogo, o ponto de ebulição da água e do óleo é diferente. A água, ela entra em ebulição primeiro, você vai ver que se você colocar um pouco de água, um pouco de óleo numa panela para poder ferver, você vai ver que a água ela vai evaporar, né? A água ela vai passar para o estado de vapor, e daí um tempo, né, fervendo, você vai ver que vai ficar só o óleo, porque o ponto de fusão dela é diferente. E isso vai facilitar no processo de separação dessas misturas, né, que a gente utiliza lá e tal, a gente vai ver isso aí mais para frente. Em uma mistura heterogênea, cada região que apresenta as mesmas propriedades é chamada de fase. O granito, por exemplo, apresenta 3 regiões, ou, nesse caso, 3 substâncias distintas, quartzo, mica e feldspato. Por isso, dizemos que o granito é uma substância que apresenta 3 fases, né? Ele é trifásico, é uma mistura trifásica. O caso lá do óleo corporal que eu citei para vocês aí agora, né? O óleo corporal trifásico é aquele esquema que tem 3 tipos de óleo. Você tem que misturar ele bastante para você conseguir utilizar de uma vez só. Outra pergunta que vem aí. Você acha que é sempre possível identificar a olho nu todas as substâncias que compõem uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea. Vai ser sempre possível você identificar todas as substâncias separadamente? Não? O que é heterogêneo. A gente está falando de mistura heterogênea. Você consegue identificar? Hã? Não? O sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? Sangue, né? Todo mundo já sangrou um dia. Você olhando o sangue, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Sangue é homogêneo? Então, são 2 perguntas aí, ó, né? Você acha que toda substância é heterogênea?
você vai conseguir visualizar as suas substâncias separadamente? O sangue, ele é homogêneo ou heterogêneo? Aí, olha só. O sangue, quando a gente olha assim, que a gente, né, você cortou uma coisa, você olha e parece uma substância, né, uma mistura ali, a gente sabe que é uma mistura, tem várias substâncias no sangue, parece homogênea. Mas se você deixar o sangue parado por um tempo, dentro de um recipiente, ou se você pegar e colocar num laboratório, a gente tem um processo chamado de centrifugação. A centrífuga, o que ela faz? Ele fica duro. Ele coagula, né? O processo de coagular, ele fica duro. Então, ele vai vir uma parte sólida, que são as partículas sólidas do sangue, ela vem para baixo, e em cima fica um produtinho meio amareladinho, que é o chamado plasma sanguíneo. Quando você machuca o joelho, por exemplo, né, cai de bicicleta, rala, depois de um tempo, se deixar ele ali paradinho, não lavar nem nada, você vê que ele fica soltando uma aguinha no joelho. Né? Não sei se vocês já viram, você ralar o joelho, o braço, o cotovelo, alguma coisa assim, depois de um tempo, você vai ver que ele fica dando uma aguinha, um líquidozinho. Né? Esse líquidozinho, ele nada mais é do que o plasma sanguíneo que separa. Se você pegar uma quantidade de sangue e colocar na centrífuga, né? A centrífuga ela roda em grande velocidade, igual é a máquina de lavar a roupa da nossa casa mesmo, na hora que ela centrifuga, fica girando na velocidade absurda, né? No laboratório a gente tem isso aí. Aí o que acontece? Ela separa o plasma sanguíneo das substâncias sólidas. É uma mistura heterogênea, o sangue é uma mistura heterogênea, mas a princípio, quando você olha essa mistura, você só vê uma fase, você só vê um produto. Então, tem algumas substâncias heterogêneas que enganam a gente. Tá? Tem algumas que causam esse embaraço, né? Mas em determinado momento ela vai acabar se separando. Aí ele fala aí, né, diferentemente do granito e do copo de água com óleo apresentados acima, nem todas as substâncias heterogêneas podem ser identificadas a olho nu, como é o caso do sangue. Aí ele fala aí, a gente está vendo um tubo de ensaio aí, né, esse tubo de ensaio ele é colocado numa centrífuga e aí ele roda, né, em muita velocidade e aí você vê essa separação aí. O que você está vendo, essa parte mais escura no tubo de ensaio, é a parte sólida, onde tem as substâncias do sangue, né, sólida, que a gente chama de elementos figurados do sangue. E essa parte de cima aí é a parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo, né, que ele separa. E na parte escura aí, né, basicamente tem até Tá travando. Tá travando? A bênção da internet. E aí você vê aí as hemácias, né? Nessa parte, nessa fotinha aí, você tá vendo as hemácias, tá? Pessoal, tá quase dando a hora e o vídeo também tá chegando ao final aí do tempo dele, falta 3 minutos só para finalizar. Então, o que a gente vai fazer? Solubilidade das substâncias, a gente vai deixar para a semana que vem. E aí vocês vão fazer, depois eu vou colocar lá, página 258, 259, vou colocar no grupo lá, para vocês realizarem. E aí vocês dão uma olhada nessa parte aí da solubilidade. Fazendo o exercício, de repente aparece alguma dúvida, né? E aí depois vocês podem me perguntar também, a gente tirar essas dúvidas que por acaso venham a aparecer, ok? Então, a gente vai ficando por aí. Solubilidade a gente vai falar depois, tá? Dá uma lida nesse material aí que a gente falou, né? Dá uma olhada aí, né?
é um negócio que não era dado lá no 9º ano, mas não é tão difícil assim, né? Então, vocês dão uma olhadinha, se vocês quiserem fazer algum desses experimentozinhos aí, né? Misturar lá a água e o óleo, colocar na garrafinha e tentar agitar e tal, vocês vão ver que ele vai voltar a separar logo em seguida, né? A água e o sal, né? Enfim, se vocês quiserem fazer, pegar lá um copinho descartável de água, colocar umas 2 colheres de sal, né? Você vai misturando, vai dosando até quando começar a acumular no fundo, você para de colocar sal, depois você pega essa água, coloca numa vasilha mais larga, né, para espalhar no fundo, e coloca no sol. E aí vocês vão ver, depois de alguns dias, como que essa água evapora e fica só o sal no fundo. Isso aí é um processo de destilação, que é um processo utilizado para poder produzir sal da água no mar. Beleza? A gente vai ficando por aqui, então, né? Depois eu vou colocar no grupo aí a atividade para vocês fazerem. O Abner já colocou um joinha aí. Beleza? O Abner não mostrou a cara hoje no vídeo, ficou com a câmera fechada o tempo inteiro. A maioria está com a câmera fechada aí, deve estar com o cabelo bagunçado, deve estar com remela no olho ainda, né? Então, vamos pentear o cabelo aí, vamos colocar o rostinho pra gente aí, que é só eu que estou colocando a cara na reta aí, ó. A gente está no último minuto aí, então, pessoal. Grande abraço, tá? Foi um prazer estar com vocês, tá? Galera aí que apareceu. O Matheus também ficou escondidinho hoje, tá todo mundo aí com frio. Falou? TH já saiu, estava debaixo das cobertas e agora levantou. Abração para vocês, galera. Fique com Deus, tá? Eu vou colocar no grupo lá atividade, tal, que vocês fazerem. Falou? Abraço.